Queridos amigos, a paz do Senhor. Estava aqui pensando na palavra de Deus, e procurando algo que pudesse chamar a atenção das pessoas, né? Essa aqui é uma isca artificial. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus que está escrito na carta que Tiago escreveu, na Epístola Universal de Tiago, no capítulo de número 1, versículos 12 a 15, estão escritos assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E eu gostaria de me deter aqui no versículo 14, onde ele usa a palavra engodado. Esta palavra engodado, ela faz alusão à pescaria, né? Quando o peixe é atraído, por isso eu usei a isca no começo, quando o peixe é atraído pela comida, neste caso, a falsa comida, né? Veja que perfeição, o aperfeiçoamento deste engodo, vamos chamar assim, Tiago chamou de engodo, vamos chamar de engodo. E nós temos também, obviamente, o inimigo das nossas almas, e ele, por ser imortal, ele tem tempo suficiente, ele teve tempo e tem tempo e terá ainda um tempo para antes e depois ser lançado, lógico, na sua condenação eterna. Porém, ele teve tempo para aperfeiçoar as suas técnicas de engano, de dissimulação, uma infinidade de coisas. No começo ele matava os crentes, depois ele começou a prender os crentes e depois ele viu que não funcionava porque gerava mais crentes. O sangue dos mártires era uma semente, vamos dizer assim, como de uma música antiga, um hino antigo. E então ele começou a se camuflar, enganar desta forma. O que ele fez? Ele foi se introduzindo, ele foi se colocando, trazendo um evangelho parecido com o evangelho verdadeiro, trazendo músicas parecidas com os hinos verdadeiros, homens ditos de Deus parecido com os homens de Deus, mas não são. E com isso ele foi engodando em que sentido? Sentido de enganar. O peixe morre pela boca e o crente, infelizmente, ele padece por quê? Como disse o apóstolo Paulo, ele disse que o homem ele buscaria para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Mas eu gostaria de falar sobre isso aqui, primeiramente, me deter na palavra engodo. Veja que Tiago diz que somos atraídos, tentados, engodados, enganados pela nossa própria concupiscência. E essa concupiscência, ela não para, ela continua, ela vai se gerando, vai transformando, ela vai criando até gerar a morte. E a morte, obviamente, ela descamba para a morte, quer dizer, o pecado descamba para a morte. E muitos são enganados, são engodados pelas suas próprias concupiscências. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que atrai os nossos olhos, a nossa atenção, aquilo que chama a nossa atenção. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre isso. Você viu a perfeição deste engodo, deste engano. Os peixes vorazes, os peixes que atacam, os peixes que caçam as suas presas, o seu alimento, e são facilmente, com fome, eles são facilmente enganados por uma peça dessa. E assim também é o crente quando ele está com muita fome, desejo de ouvir aquilo que ele quer, que ele gosta, que ele deseja, ele acaba sendo atraído, enganado pelo inimigo por causa das suas multifacetadas formas de engodo. Tomemos cuidado para que a nossa concupiscência não esteja à frente, ou os nossos desejos não estejam à frente dos desejos daquilo que Deus tem preparado para nós, tá bom? Que nesta manhã o Senhor te abençoe e guarde a sua família e tome cuidado com aquilo que chama a sua atenção. Pode ser um engodo, pode ser um engano, pode ser uma mentira e você será atraído por ela. Tá bem? Deus te abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.